Amados irmãos e minhas irmãs, a paz de Jesus para todos e também o amor de Nossa Senhora seja no coração de todos. E nós estamos hoje para falarmos do dogma de Nossa Senhora, a Virgem Maria, Mãe de Deus. Esse dogma que foi o primeiro dogma instituído pela Igreja, dogma mariano, no Concílio de Éfeso, em 431, por São Cícero. O dogma de Maria, Mãe de Deus, às vezes é criado nas pessoas algumas interrogações. Principalmente porque a pergunta é: como que Maria é a Mãe de Deus? Se Deus é incriado, ele existe, por ninguém foi criado, como pode ser a Mãe de Deus? Este questionamento às vezes dá um embate dentro do cristianismo. Eu quero dizer para vocês, em primeiro lugar, que o que são dogmas? Para termos uma clareza, falarmos e caminharmos um pouco sobre o dogma de hoje, que é Virgem Maria, a Mãe de Deus. Os dogmas são verdades de fé, encabeçado na Igreja Católica, no parágrafo 89, explica que os dogmas são luzes no caminho da nossa fé. Iluminam e tornam-nos seguros. Quando algo é questionado, a Igreja se manifesta para que seja preservada a verdade da revelação. No momento em que a Igreja proclama uma verdade em fé, significa que ela se encontra na Sagrada Escritura ou na tradição da Igreja. Não é uma verdade inventada. Um dogma é uma verdade inquestionável, definitiva, que não pode ser alterada, nem mesmo por um concílio ou pelo seu pontífice. O magistério da Igreja faz pleno uso da autoridade que recebeu de Cristo quando define os dogmas, isto é, quando propõe de um modo que obriga o povo cristão, católico, principalmente católico, a uma atenção. Em primeiro lugar, Deus de fé, verdades contidas na revelação divina, ou quando propõe de modo definitivo verdades que tenham com elas um nexo necessário. O Catecismo da Igreja Católica, que é o compêndio do Evangelho, nos diz assim no parágrafo 495, sobre a maternidade divina de Maria. Denominada nos Evangelhos como a Mãe de Jesus, e nós encontramos isso no Evangelho de São João, no capítulo 2, versículo 1, lá na boda de Caná. Lá o texto nos diz que houve o casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus e seus discípulos também foram convidados. O que acontece lá? De modo especial para nós, lendo e meditando o Evangelho. Que a Virgem Maria, a Mãe de Jesus, a Mãe de Deus, estava lá, e preocupada com a falta de vinho que veio a faltar naquela festa, ela intercede junto a Jesus. Ela sabia que algo podia acontecer, que seu filho poderia fazer algo para aquela família, porque o vinho tinha faltado. Será que Jesus iria
pedia aos discípulos comprarem vinho. Ela sabia que o seu filho ia fazer alguma coisa, como de fato fez. Então, nesse texto de São João, capítulo 2, versículo 1 diante, nós vemos então a ação de Jesus, que pede para que os que estavam servindo na festa encheram aquelas talhas que estavam ali para a purificação dos judeus, encher de água. E ele então faz o primeiro sinal, antecipa o milagre. E aquela água se transforma em vinho. O milagre da água no vinho. Nós sabemos que quem faz milagre é Deus. E nenhum ser humano faz milagre. Por mais santo que seja na história, não consegue fazer milagre. O milagre acontece pelo poder de Deus. E ali estava Jesus, Deus. Deu para entender? Porque Nossa Senhora, como é a mãe de Jesus, e Jesus é Deus. Primeiro ponto. Na encarnação, que nós celebramos agora no Natal, Maria concebeu do Espírito Santo. Concebeu quem? Jesus, Filho de Deus. Deus se encarnou na história humana, no seio da Virgem Maria, e veio ao mundo. Numa criança, no dia que nós celebramos, dia 25 de dezembro, Natal de Jesus. O arcanjo Gabriel, já tinha anunciado Maria. Primeiro, ele saúda Maria. Ave-te, cheia de graça, o Senhor está com você. Cheia de graça, porque Maria é toda graça, toda cheia de graça, porque Deus assim o fez. Então o anjo a saúda dessa maneira. A saudação ave era comum no templo de Maria. Assim saudava os súditos ao rei ave. Só que ela é uma expressão muito mais significativa. A saudação do arcanjo é Gabriel, São Miguel, Gabriel, quando saúda Maria, ave-te cheia de graça, Senhor é contigo. Então Maria questiona, depois ela fica perturbada naquela saudação. O anjo diz para ela não ter medo, porque ela vai conceber. Ela dará à luz a um filho. E o poder do Altíssimo está sobre ela. O fruto que nascer dela é o Filho de Deus. Cá conosco, filho de peixe, peixinho é. Se Jesus é Filho de Deus, é Deus. É o Deus que se encarnou na nossa história. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1, nós vamos encontrar ali uma passagem muito interessante. Primeiro, retrata que o anjo Gabriel aparece também a José, quando José estava querendo sair de cena porque Maria estava grávida. O anjo intervém: José, não tenhas medo de receber Maria como esposa, porque o filho que ela está esperando é o Filho de Deus. Aquilo que o profeta Isaías profetizou. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. E ele será o Emanuel, que significa Deus conosco. O Emanuel significa Deus conosco. Como? Através do seio da Virgem Maria, que deu à luz, Jesus se faz presente no nosso meio. A igreja, ela professa esse dogma através da Sagrada Escritura. Tudo está na Sagrada Escritura. Por isso que no Catecismo diz lá que Maria é aclamada sob o impulso do Espírito desde antes do nascimento do seu filho, como a mãe do meu Senhor. Quem é que diz isso para Maria, a mãe do Senhor? Lembra quando Maria vai visitar Isabel? Depois que o anjo anuncia que ela sente-se grávida, o anjo retira e anuncia para ela que para Deus nada é impossível. Até Isabel, sua parenta, que já era de idade avançada,
já estava no 6º mês, esperando João, o Batista, o precursor. Nossa Senhora vai imediatamente para a casa de Isabel. Chegando na casa de Isabel, diz a carta de Zacarias, ela entra, saúda Isabel. Isabel responde a Maria a saudação: de onde me vem a graça de receber na minha casa a mãe do meu Senhor? Porque assim que a saudação tua chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. João Batista estremeceu pela presença de Jesus trazido-nos no ventre de Maria. Só existe um Senhor, e esse Senhor de Isabel é o Senhor Deus. Então Maria é a mãe de Deus. Ela não é a mãe de Deus como o Criador de todas as coisas, como aquele que é incriado, criado. Mas ela é mãe de Deus porque Jesus é Deus. Em Jesus havia duas naturezas: a natureza divina e a natureza humana. A natureza humana gerada por Maria, e a natureza divina porque foi gerada pelo próprio Espírito de Deus. Então em Jesus havia essas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Mas é um só eu, uma só pessoa, não se separa. Então Maria, ela é a mãe desta pessoa de Deus, com essas duas naturezas, a divina e a humana. Por isso que o concílio de Éfeso, em 431, houve um debate sobre isso. Nestório dizia que não, que ela era só mãe do homem Jesus, e não a mãe de Deus. Porque na cabeça dele, a concepção de Deus ter encarnado e nascido de Maria não concebia para ele. São Cirilo, disse não. Ela é realmente a mãe de Deus. Porque Jesus é Deus. Ele faz os milagres. Ele fez milagres. Ele foi questionado pelos judeus porque ele se dizia Deus. Lá em João capítulo 5, versículo 20 por aí, nós vamos encontrar que os judeus questionando Jesus, querendo pegar Jesus no contrapé, porque ele se fazia Deus. E de fato ele não se fazia Deus, ele é Deus. Ele se proclama Deus. É muito importante a gente tomar isso como base desse dogma de Nossa Senhora, Mãe de Deus, para ter esclarecimento e tirar essas ideias que como que Maria pode ser a Mãe de Deus, baseado na Sagrada Escritura. Então, até Jesus tanto falava de Deus, o Pai, Felipe pergunta para ele: Senhor, o Senhor fala tanto do Pai, então mostra-nos o Pai. O Senhor fala tanto de Deus, mostra Deus. Isso já nos basta. E Jesus olha bem nos olhos de Felipe e diz: Felipe, há quanto tempo eu estou com vocês? E você me pede, eu mostro. Pai, me mostra a Deus, eu sou. Eu e o Pai somos um, eu não sou Deus encarnado. Trocando em miúdo é isso. Então Nossa Senhora, ela é a mãe de Deus. O Catecismo, em parágrafo 496, continua nos dizendo assim: a mãe do meu Senhor, proclamado por Isabel, Lucas capítulo 1, versículo 43, com efeito aquele que ela concebeu do Espírito Santo, como homem que se tornou verdadeiramente seu filho, segundo a carne, não é outro que o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Igreja confessa que Maria é verdadeiramente mãe de Deus. Theotokos, uma palavra grega que significa mãe de Deus. Não dá para separar, achar que Jesus humano é um e Jesus divino é outro. Não dá. Nós, sim, somos humanos. Quando fomos gerados no seio da mãe,
naquele óvulo, naquele embrião, ali foi gerado uma pessoa, Deus coloca ali uma alma, passamos então a ser eternos. E somos eternos para sempre. Quer salvos ou não salvos, nossa alma é eterna. E aguarda, depois da morte, a ressurreição da carne. Então Maria, como mãe de Deus, dentro desse concílio, foi 250 bispos se reuniram e foi definido, acabou. É dogma de fé, primeiro dogma da igreja. Maria é a mãe de Deus. E a igreja tem como base na Sagrada Escritura, como eu disse anteriormente, as passagens bíblicas. Não tem como negar. A Virgem Maria, ela já foi toda agraciada, toda preparada, toda ornada por Deus para ser a mãe de Deus, a mãe do seu Filho Jesus. E Jesus é Deus. Quem multiplicou os pães? Jesus, Deus. Quem fez o cego enxergar? Quem fez os coxos saltarem e andarem? Quem curou as lepras? Quem que ressuscitou Lázaro? Quem pode ressuscitar um morto a não ser Deus? E Jesus fez isso. Então Jesus é Deus. E Jesus é o Filho da Virgem Maria. Portanto, a Virgem Maria é a mãe de Deus. A festa que nós vamos celebrar, ou melhor, a solenidade que nós vamos celebrar no dia 1º de janeiro, é a solenidade de Nossa Senhora Maria, Mãe de Deus. O primeiro dia de janeiro que nós celebramos a paz mundial. Celebramos Virgem Maria como Mãe de Deus e nossa Mãe, Teotocos. Amados irmãos e minhas irmãs, nós não celebramos a missa de passagem de final de ano. Nós celebramos missa na solenidade de Maria, Mãe de Deus. E isso para nós católicos é muito importante. Não só nós católicos, seria para todos os cristãos. Nenhum cristão pode negar que Maria é a mãe de Jesus, e Jesus é Deus. Até mesmo os muçulmanos veneram Maria como a mãe de Jesus. Mãe de Jesus, porque Jesus é Deus. Então eu gostaria que ficasse bem claro na mente e no coração de cada um de vocês isso, que Nossa Senhora é a mãe de Deus, porque Jesus é Deus. E a igreja professa e nos ensina isso. E Jesus, antes de enviar os apóstolos, ele disse para os apóstolos: a quem vos ouve, a mim ouve. Quem ouve a igreja, ouve Jesus. Quem não ouve Jesus, não ouve a igreja. Se a igreja definiu que Maria é mãe de Deus e instituiu esse dogma baseado na Sagrada Escritura, então nós aceitamos e professamos que Maria é a mãe de Deus. Nem católico que não aceita o dogma da igreja, ele comete uma heresia, sabia? Porque não aceita aquilo que a igreja definiu como verdade revelada, tanto pela Sagrada Escritura e também pelo magistério da igreja. Que Nossa Senhora nos ajude. Que Jesus nos ajude a entender que a igreja nos ensine e que a salvação que veio no Natal passa pela nossa história, vivida pela nossa fé, que a igreja nos ensina e nos conclama a viver como verdadeiros cristãos. Desejo a vocês feliz festa da belíssima passagem de ano. Celebrem o dia da Virgem Maria, Mãe de Deus, com todo o ardor missionário como nós somos, e que o ano de 2024 seja repleto de luz,
para todos nós. Amém. Recebam a bênção de através de Nossa Senhora, de Deus, através de Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até a próxima.